No Eu Fiscalizo desse mês, nós estamos falando sobre o acesso à internet no Brasil. Durante o programa, você viu algumas políticas públicas do governo para expandir o serviço no país. Viu ainda que o Tribunal de Contas da União está atento para que essas políticas possam diminuir as desigualdades sociais e regionais do país. Na próxima reportagem, nós vamos conhecer algumas iniciativas que podem mudar a realidade de regiões no país e quais os desafios para a universalização do acesso no Brasil. O acesso à internet contribui para o desenvolvimento da sociedade brasileira, tendo em vista que pode reduzir custos e aumentar a qualidade de serviços imprescindíveis à população, como educação e saúde, por exemplo. No âmbito internacional, a infraestrutura de banda larga contribui de forma significativa para o desenvolvimento dos países. Alguns países com uma visão mais social, como por exemplo os Estados Unidos, a Austrália, o governo tem regras em que as operadoras, para ter acesso às regiões mais ricas, têm que atender também as regiões mais pobres. Isso se tentou no Brasil com o Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicações, mas ficou só no papel e numa conta no banco que tem vários bilhões acumulados, mas que não são aplicados para essa universalização. Se nós não tivermos reformas estruturais significativas do país, dificilmente nós teremos orçamento para planificar, né, em termos temporais, como é que está sendo realizado esse atendimento, né? Apesar de grande parte da população ter acesso à tecnologia, a rede mundial de computadores tem ainda um custo muito alto para quase 126 milhões de brasileiros, aumentando a desigualdade social no momento em que o espaço digital torna-se cada vez mais uma necessidade básica do ser humano. De acordo com este mapa do Centro de Monitoramento da Anatel, 4.252 municípios brasileiros utilizam a tecnologia 4G, cerca de 95% da população. Mas isso não significa dizer que todos tenham acesso, pois o serviço ainda tem um custo alto. No entanto, 150 municípios localizados no Sul e Nordeste apenas utilizam a cobertura 2G, uma internet mais lenta, com melhor acesso apenas para a utilização do serviço de mensagem. O país apresenta bastantes desigualdades sociais e econômicas. E isso se reflete no atendimento dos serviços telefônicos. O que a gente entende é que essas regiões são caracterizadas muitas vezes por áreas onde você tem pouca concentração de pessoas de baixa renda, né? Onde fica caracterizado que a atratividade econômica para o setor privado estar atendendo lá não é tão grande. E dessa forma, há a necessidade de você ter políticas públicas. Uma saída para atender essas localidades são os provedores regionais. Moradores das regiões indicadas pelos municípios têm a oportunidade de contratar serviços de conexão à internet, oferecidos por empresas credenciadas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, a um preço bem mais acessível. Nos últimos anos, sempre vigorou que esses pequenos prestadores de serviço teriam, prestadores de pequeno porte, teriam algo em torno de 20% do mercado de banda larga fixa. Nós já vemos agora eles chegando em algo entre 30% a 35% desse mercado. Então eles estão crescendo de maneira grande, de maneira intensa, e para a Anatel, inclusive, isso é tão importante que nós criamos recentemente um comitê de prestadores de pequeno porte. É o que aconteceu lá no interior de Alagoas. A internet da Dona Maria, a senhora que a gente conheceu lá na primeira reportagem do programa, era compartilhada inicialmente por um vizinho. Eles rateavam um sinal e ainda assim era muito caro. A internet banda larga só chegou a todos por iniciativa de um provedor regional. Os moradores, há 2 meses, se mobilizaram para instalar na região uma internet comunitária. Eu tanto tenho a internet vizinho na minha casa. Tem uma internet comunitária que usa todos da casa, eu, meu esposo e um filho que eu tenho. Mas por que a senhora usa as duas? Porque a gente está no início dessa comunitária. E no caso, eu ainda não tirei a outra internet, mas eu falei com ele, antes de botar na minha casa, falei com ele que era um projeto e eu fazia parte
e não ia tirar dele por enquanto. Muitas vezes, as grandes operadoras nem chegam nessas regiões. Aí entra então outros operadores, que são os pequenos provedores de serviços de acesso à internet, que no Brasil, até pelo modelo que foi feito, tem uma proliferação bastante grande. Se fala da ordem de 20 mil provedores pequenos provedores de acesso à internet. Então, eles complementam a infraestrutura das grandes operadoras. Então, você tem que fazer um balanço, uma coisa equilibrada entre levar a infraestrutura e fomentar a demanda para que a população possa efetivamente utilizar o serviço. Os moradores de Rio Largo, em Alagoas, participaram de um chamamento público e apresentaram a proposta de internet banda larga para o município, a partir de um provedor regional. Foi 1 ano pesquisando um local que tivesse viabilidade para receber a fibra ótica, a base da internet na região. A partir de muita negociação, a gente conseguiu um local para ser a sede desse provedor, mas o principal gargalo da implantação dele aqui em Rio Largo foi conseguir um fornecedor de internet que, ao mesmo tempo que tivesse um valor abaixo do praticado pelo mercado, ele oferecesse qualidade. Esse foi o grande ponto que esticou, digamos assim, o prazo de implantação. E são esses provedores responsáveis pela satisfação da maioria dos clientes. Segundo uma pesquisa realizada pela Anatel em 2017, as operadoras regionais tiveram melhor desempenho do que as empresas em nível nacional. Em janeiro deste ano, os provedores regionais tiveram aumento de mais de 290 mil contratos em operação. São esses pequenos provedores que estão encontrando modelos de negócios nos diversos rincões do país e mesmo nas periferias dos grandes centros urbanos, e achando modelos de negócios interessantes.